tributária. Aí você fica pensando, mas isso é só para 2026, Samara e Rosalino. Não é não, já está aqui, está na porta, já chegou. A gente nem bem vai virar Natal e Ano Novo. E já vai ter muita coisa que pensar aí antes de 2026 chegar. Mas chama a vinhetinha porque vem aí. Entrevistado do dia. É um assunto sendo reforma tributária brasileira, prevista para entrar em vigor gradualmente a partir de 2026, representa uma das maiores transformações no sistema de arrecadação aqui no país. Samara? Rosali, a reforma prevê a substituição de tributos como PIS, COFINS, ICMS e ISS por dois novos impostos: o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, com o objetivo de simplificar, a tributação sobre o consumo, aumentar a transparência e reduzir distorções econômicas. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora, ao vivo, aqui nos estúdios da Rádio Rios, com a contadora e advogada Wilcilene Branca Ribeiro. Doutora Wilcilene, muito bem-vinda, obrigada por aceitar o convite para esse bate-papo, tirar essas dúvidas sobre reforma tributária aqui no Jornal da Rios com os nossos ouvintes, nossa audiência. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer estar com vocês. Sempre que precisar, estaremos à disposição, porque esse assunto, o sistema tributário brasileiro, ele é complexo, né? E a reforma, ela vem tentando minimizar isso, tentando esclarecer, mas mesmo assim, tudo que é novo causa impacto, causa problema, dúvida, e nós estamos aqui para ajudar no que a gente puder. Olha, a gente nem bem se acostumou com algumas siglas e já vai ter mudança de sigla de novo. Nós estamos falando do IBS, que trata de, aí, no caso, significando Imposto sobre Bens e Serviços. E também a Samara citou, essa contribuição sobre bens e serviços, que traz aí a sigla CBS. Então, falando especificamente de IBS e CBS, quais são as alíquotas dessas duas, como posso dizer? Novos impostos. Esses novos impostos. Obrigada, Samara. Brasileiro gosta de sigla, né? Diminua alguma ICMS, só para ser das 10, agora IBS, CBS. Diminui também o imposto para a gente. Olha, o IBS e o ICMS, eles são dois impostos do consumo, o qual eles vêm substituir o ISS, o ICMS, o PIS e o COFINS. Qual a alíquota? As alíquotas hoje, uma empresa que paga em Manaus, no serviço, 16,33%, na reforma tributária ela pode chegar a 28%. Então, o serviço em si, ele vai ser prejudicado. Por isso, as empresas elas têm que fazer um planejamento. O comércio, a gente entende, a gente já verifica na legislação, que ele vai ser beneficiado de alguma forma. Então, o IBS e CBS, os empresários vão ter que se acostumar. E a reforma tributária, ela vai ter um período de transição. Qual é esse período? 2026 a 2033. Porque o governo é legal, é o período de adaptação, onde as alíquotas no começo, aí no primeiro ano, vai ser de 1%, onde 0,9% vai ser de um imposto e 0,1% de outro. Então, as empresas em si vão ter que trabalhar com duas tributações ao longo de um período de 10 anos. Então, o sistema tributário brasileiro, mas não veio para melhorar? Vai ser um período de adaptação, porque realmente é uma reforma, em 30 anos não se fazia isso. Então, ela veio realmente, reforma, é uma grande reforma, onde as pessoas, o empresário, as empresas, elas vão ter que adaptar, vão ter que abrir a planilha de precificação e colocar essa nova. Como é que faz para não repassar? Planejar. Pois é. O que me chamou a atenção é que só vai mudar de novo. O imposto vai continuar, né? Vai continuar. Vão ser resumidos a 2, né? Agora, um aumento de 16 para 28 para as indústrias, é isso? Não, para o serviço. Para o serviço. O comércio, a gente entende que ele vai ser beneficiado. Ou seja, vai ter um aumento. Vai ter uma carga tributária onde vai precisar de adaptação. Por exemplo, a área de saúde. A gente também já sabe que a área de saúde, por ser uma área essencial, ela vai sofrer reduções. Então, assim, a reforma tributária, ela vem para essa adaptação para a gente entender até o que vai acontecer. Porque se você perguntar de qualquer advogado tributarista, de qualquer contador, a gente ainda não sabe ao certo como é que vai ser na prática. Então,
essa adaptação vai ser essencial, até para nós, como profissionais que vamos operar essa lei, traduzir para os empresários, né, porque nós temos essa função. A lei, né, é feita, é formulada, e a gente tem a função de ler, entender e traduzir para os empresários. Então, a gente, ao certo, não sabe como vai funcionar tudo isso na prática. Por quê? Porque tem um período de adaptação, olha, a gente vai começar, ano que vem, a ter 2 tributações das empresas. Então, as empresas vão ter que se adaptar a fazer 2 tipos de guias, a fazer 2 tipos de declarações. Para quê? Para cumprir uma legislação. Doutora, chama a atenção esse tempo, porque de 2026 a 2033, salvo engano, são 8 anos. Né? Por que 8 anos? E vai haver, então, essa duplicidade durante esses 8 anos? Esse período ele é realmente para adaptar, porque ele vai ser por área, agora vai ser pelo consumo, né? A compra. Então, toda a transação comercial ela vai passar por essa reforma. Ano de 2027, aí já adapta outro setor, o setor de departamento pessoal, onde vão entrar os impostos do departamento pessoal, onde vai ser feitas as trocas. Então, esse período é realmente para todo mundo entrar na lei, porque realmente é uma reforma muito grande. A gente que está, né, operando, lendo, estudando, fazendo curso, lendo a legislação crua ali, vendo onde adaptar cada cliente, cada empresa, cada área, a gente fica totalmente impressionado. Um dia desse a gente estava conversando, né, meu setor tributário, e uma pessoa falou assim para mim, doutora, ontem eu tive ansiedade, porque quando eu li uma situação, eu fiquei, meu Deus, o que a gente vai fazer com os clientes? Porque realmente vai ser uma mudança de 360 graus, onde as pessoas vão ter que refazer seus preços, onde você, como uma empresária de serviço, vai ter que readaptar a sua tabela de preço, né? Mudar, fazer o planejamento para que não chegue tão ao consumidor final, essa reforma. Então, a gente realmente tem trabalho. Mas no final das contas, é para simplificar, né? É para simplificar, né? A intenção é simplificar, é igualar. A gente sabe que nossa área, né, a Zona Franca de Manaus, a gente tem os incentivos, porque a gente tem toda a logística, o transporte, a distância, e a gente, né, tem essa previsão na Constituição de que a gente tem que ter esse desenvolvimento e por isso somos incentivados. A Zona Franca de Manaus, ela foi preservada, a nossa bancada, ela realmente trabalhou. Não conheço nenhum pessoalmente, mas eu realmente falo que eles trabalharam, né, para defender o que a gente já tem aqui. Então a gente vai para justamente a Zona Franca. O que muda na Zona Franca? A Zona Franca de Manaus, hoje ela tem bastante incentivos. E foi, né, defendido ainda o IPI, de produtos com projetos aprovados na SUFRAMA, o IPI é 0. E se o mesmo produto ele for industrializado em outro canto do país, tem IPI. Então, há essas proteções, parece, né, pequeno, mas vai conversar com o dono de uma indústria para você ver o tamanho desse valor que foi protegido, né? Então, foi mantido créditos que hoje, né, quem vende, quem compra para a Zona Franca, obtém esses créditos para bater nos seus impostos também estão protegidos, né? Existem vários tipos de créditos presumidos, os estímulos, eles foram protegidos para justamente incentivar ainda a Zona Franca, para ela ainda ter, né, esse valor que ela tem para o Brasil. E, doutora, será necessário ajustar preços com a reforma tributária? Sim, minha amiga, vai ser necessário. Falo a todos os empresários, em todo canto que eu vou, todas as palestras, eu falo. Empresário, vídeos que eu faço, sentem e refaçam. Refaçam, vejam como é que vai ser adaptado, como é que vai ser feito, porque vai mudar, vai precisar. E para você não impactar tanto o seu consumidor, né, seu cliente final, terá que ter adaptação. Por quê? Porque realmente as alíquotas vão mudar. A forma de trabalhar vai mudar.
É um impacto para quem vai renovar esse preço para ter um retorno financeiro e para quem vai consumir. Exatamente. Ai, Exatamente. tomara que diminua. Para a gente que é consumidor, né, a gente espera que diminua. É verdade, é o que a gente eu torce. falo uma frase que eu vi num filme: morte e imposto. Não tem jeito, né? Mas a gente consegue minimizar aí os impostos com planejamento. A gente que é profissional da área incentiva o planejar. O planejar, ele faz diferença, muita diferença. E na reforma é o que vai fazer diferença para os empresários, é realmente planejar. Olha, para você que está chegando agora aqui na Sintonia 95,7, também pelas redes sociais da Rádio Rios FM, nós estamos entrevistando aqui, né, como entrevistado do dia, a doutora Wilcilene Branca Ribeiro. Ela é advogada e contadora e o tema hoje, gente, é a transformação do sistema de arrecadação aqui no Brasil. Estamos falando de reforma tributária. E aí, doutora, a gente fala muito de comércio, de indústria, setor de serviços, mas tem agora que nas últimas 2 semanas está deixando o pessoal em polvorosa. Vamos falar de aluguéis agora? Porque chegou bem próximo. Como fica, então, essa questão de quem tem aluguéis, né? Como fica as receitas oriundas desses aluguéis? As pessoas físicas vão passar a pagar também o IBS e o CBS? Olha, realmente, você tem total razão. As pessoas têm procurado muito porque existem, né, apesar das pessoas ainda não estarem atentas à reforma. Existem empresários que falam assim: Branca, a reforma realmente vai vigorar? Eu falo, a reforma começa já 1º de janeiro de 2026. Quando estiver blindando lá o ano novo, pense na reforma, porque é isso que vai começar. Vai ser a sensação, vai ser a moda do momento, é tu te adaptar. E as pessoas físicas estão preocupadas com o quê? Com os aluguéis, aquelas pessoas que têm aluguéis, que têm mais de um imóvel, que têm uma receita. Tem pessoas que vivem só de aluguel. Né? Então, elas investiram para ter essa renda. E elas vão passar a pagar um imposto que não tinha, que é o IBS e CBS. Então, a gente fala que a reforma veio, né, para aprimorar, para simplificar, para melhorar o sistema tributário brasileiro, que é aquela situação que a gente já sabe, mas ela tem um lado dela, aonde ela vem. O que a gente entende, né, como profissional que trabalha na área? Que o governo, ele ao longo desses anos, ele viu onde tinham as brechas, lacunas, onde ele não podia olhar. E, em cima disso, ele fez a reforma tributária. A gente até fala que a reforma tributária ela foi feita pelos fiscais. Né? Porque os fiscais, eles mais do que ninguém, eles estão na rua, eles estão ali lidando com os empresários, com as pessoas, eles sabem onde as pessoas não estão pagando, onde não está coberto, onde realmente não tá amarrado ali, e tem uma forma de tu sair, né? Brasileiro sempre arruma uma forma. E aí, então, eles amarraram diversos pontinhos que estavam soltos. E o aluguel, ele é uma situação onde estava solto, porque a pessoa declarava se ela quisesse, porque não tinha como ele fiscalizar. E agora ele vai ter. Por quê? Porque eles estão juntos com as prefeituras, né? Os números dos IPTUs, os titulares de IPTUs estão sendo informados. Dados cruzados. Dados cruzados, aí a IA, né, trabalhando. Eu acho lindo a forma com que a nossa Receita Federal ela tem a fiscalização eletrônica. Né? Agora, a moda daí, ela sempre teve. Mas ela vem aprimorando a cada dia. E essa situação do cadastro imobiliário já é uma realidade. Então, você que tem vários imóveis, ela está sabendo que você tem imóveis. Então, uma das regras, são várias regras. Uma das regras bem legais de destacar é que a pessoa acima de 3 imóveis já vai pagar esse IBS. Só acima de 3. E a pessoa que fatura ao longo do ano R$240 mil de aluguel. Então, ele vai fiscalizar. Ficou uma dúvida aqui, perdão, doutora. São 3 imóveis, então se tiver uma estância... Minha dúvida é essa. Uma estância. Se tiver uma estância, ele aluga vários kitnets e vários porque quartos. Um endereço, não é pelo endereço, e sim por cada unidade. Por IPTU. Por IPTU, ou seja, por IPTU. Pelo imóvel. Porque assim, para a gente que trabalha nisso, a gente sabe que para você fazer uma instância, você vai lá e pode, né,
dividir o IPTU para cada um ter seu IPTU, né? Porque às vezes a pessoa precisa de um IPTU para X coisa. Então, naquele terreno tem vários IPTUs. E existe aquela forma de a pessoa deixar um IPTU só, o IPTU ser para todos os kitnets, né? Vamos trabalhar no kitnet que você falou. Então, por mais vai dar na mesma coisa. Vários kitnets, 10 kitnets, ela vai pagar. Um IPTU, mas se for um valor, né, que está na legislação que já paga, vai pagar do mesmo jeito. Então, a fiscalização ela vai ser mais intensa, já existe essa colaboração entre a prefeitura e o governo federal, assim como já existe, já há bastante tempo, a colaboração entre os cartórios. Quando você vende ou compra um imóvel, se você tentar esconder quando tu puxa, já está lá informado. Né? Tá, Vocês já passaram por isso? Aí tu fala depois assim, ué, como é que ele soube? Alguém fofocou? Alguém fofocou, entendeu? Alguém falou, porque é uma colaboração, então é uma forma de entender, porque às vezes a pessoa vendia um imóvel, ela deixava quieto, né? Se ninguém informasse, ela combinava entre si que não ia ser informado. Só que hoje, quando o cartório ele faz toda a escrituração, existe uma declaração que ela declara todos os meses quem comprou, quem vendeu, e isso não está mais escondido. O máximo que tu vai fazer é alterar algum valor, ajustar, mas já está lá. Né? Por mais que você tente, vou apagar, apaga que ele vai vir te perguntar, né? Por que você apagou? Né? Já estava informado, eu já sei disso. Então, a situação está acontecendo com as prefeituras, essa colaboração de informar os contribuintes, né, quem são os donos dos IPTUs dos imóveis, isso já é realidade. Aí a transparência funciona. Né? É verdade. Olhe. Vai cruzar esses dados, a transparência é linda. Exato. Eu fico pensando que agora a gente vai, a partir de 2026, começar a observar se os aluguéis vão aumentar, né? Porque é um custo que vai ser repassado, né, para quem aluga, né? A gente tem aí o índice de preço, né? Que tem para o ajuste. Mas a gente sabe que vai ter um impacto. As pessoas hoje não informam porque não tem essa ligação, então informa se a pessoa realmente fizer direitinho, não quiser correr nenhum risco, ela informa mesmo sem ter uma ligação, sem ter uma informação. Mas a gente sabe que vai ter esse impacto, né? As pessoas vão colocar esse valor maior, vão embutir esse valor no custo. A gente sabe que os aluguéis vão disparar no sentido de, vou embutir imposto porque eu preciso pagar coisas que não, né? Um imposto que não se pagava, porque sobre aluguel paga-se imposto, IR, a gente sabe. Mas a gente não pagava esse outro imposto que agora vai surgir. Então, antes se pagava o IR. Isso. Tá. Que ia lá no imposto de renda. Lá Imposto no de renda, renda, então. isso. E agora, além do imposto de renda, vai ter os impostos novos, Tá. IBS e CBS. ambos, IBS e CBF? E CBS? IBS, só o IBS. municipal, isso. Ok, que é o de serviços. Uma parte de serviço. Ok. Doutora, a gente já está chegando aqui ao finalzinho da entrevista, mas a senhora poderia conversar conosco um pouco mais sobre o que é split payment e qual a importância disso para as empresas? Olha, isso é uma novidade, né? Opa! É até um nome assim que a gente nem está acostumado, né? Verdade. Esse O split pagamento. payment, ele é um sistema da Receita Federal, o qual ele vai receber o imposto já antecipado. Se você vende um serviço a R$100 e nesse serviço R$20 é de imposto, quando pago via instituições bancárias, o banco ele já vai repassar para você só 80. E 20, que é o imposto, ele já vai transmitir direto para o Comitê Gestor da Receita Federal. Ou seja, de alguma forma, eles prenderam por quê? Porque a gente que está no dia a dia, a gente sabe que o empresário às vezes não tem fluxo de caixa e ele recebe os 100, o imposto está ali os 20, ele trabalha esses 20, depois paga o imposto, depois parcela, paga os juros, mas ele trabalha esse dinheiro. E agora, com essa nova modalidade, ele vai receber líquido, ou seja, os 20 que ele trabalhava, ele já vai transmitir direto para a Receita Federal. E só vai ficar com o líquido, que é o 80. Então, aí a gente chama de novo a atenção, o empresário, para o planejamento, para gerar fluxo, porque agora ele não vai ter mais esse dinheiro. Eu tenho empresários, né, como advogada, como contador, que a gente fala assim, esse mês não vou pagar essa guia, pago o mês que vem porque eu vou trabalhar esse dinheiro. Né? Uma forma de gerar um fluxo de caixa, ali, movimentar o caixa. E agora, com essa nova modalidade,
é um sistema, né? Ele não vai ter mais essa possibilidade. Por quê? Porque o dinheiro já vai ser repassado automático da instituição bancária para a Receita Federal. E a Receita Federal vai administrar diante do seu comitê gestor, dividir o que é município, o que é estado e vai mandar, né? Então, isso aí realmente é uma novidade, né? Os empresários não estão sonhando que isso pode acontecer e que isso vai acontecer. Então, acabou aquela situação de pegar o dinheiro e trabalhar. Não, já vem ser um imposto. Tu vai pagar o imposto automático, até sem querer, né? Eu falei, não queria pagar agora, né? Eu queria esses 20 para eu possa trabalhar meu fluxo. Não, ele vai passar, porque já é uma realidade o Split Pay. Então, eu paguei, mas já sabe que esse empresário, então essa pessoa que está oferecendo serviço, já vai estar dividindo o dinheiro aí, ó. Não, você vai receber tanto, mas tanto já foi lá para o leão. Já vai né? aparecer um crédito lá na Receita já, e aí já sabe-se que é parte do tributo e vai fazer todas as declarações para complementar, mas isso já é certo. Uma dúvida, quando a gente fala, então, no split payment, que é esse pagamento dividido, a gente coloca assim no português né, livre, somente as empresas de iniciativa, né, particular ou privada, ou também as empresas públicas? As empresas públicas, para você entender, assim, quando entra uma legislação nova, uma adaptação, alguma reforma, alguma coisa, a gente vai por área, né? Aí, privado, o público sempre é o último, né? O público, ele tem o seu próprio sistema de ajuste entre as esferas, né? Eu estou com crédito teu, tu está com o meu, a gente vai fazer encontro de contas. E tudo isso vai também abranger. Por quê? Porque também tem suas obrigações. Parece que não, mas tem, né? Então, eles estão com crédito de um estado, estão com crédito de outro e vai acontecer. Tá? Então, vai abranger a todos, realmente vem para igualar. A gente está falando aí de uma reforma que a gente destaca que há 30 anos não se mexia, né, nessa legislação. A gente até tem legislação que a gente que trabalha com ela fala assim, meu Deus, precisa atualizar, a gente adapta para a realidade, a gente vai adaptar, porque numa fiscalização a gente vai conversar com o fiscal de que tinha que ter sido adaptado. Então, assim, é uma adaptação grande. É o tempo, né? Você falou de 8 anos. Para a gente que vai estar lá, isso vai pouco tempo. Curto. Uau, é mesmo. doutora. Pelo montante, né, do que a doutora está colocando aqui, porque vão por setores. E né? para vocês que estão lá, com a mão na massa, destrinchando essa reforma, no final das contas, é para simplificar e melhorar? Ela vai simplificar. Ela vai. A gente que opera, a gente vê que vai melhorar. Vai melhorar o quê? A fiscalização, né, que é um dos itens para o governo, é melhorar a fiscalização. Ele não tem mão nem pessoas, né, humanamente para fiscalizar todo mundo. Então, quando ele pede para o IPTU ser informado automático, quando ele pede para o cartório, é uma forma de fiscalizar. Vai melhorar a fiscalização e assim... a gente vai, nós como brasileiros, né, como contribuintes, a gente automaticamente vai se adaptar. É uma forma de a gente se adaptar. Compulsoriamente, eles vão botar a gente na linha, não pode deixar de pagar uma receita de aluguel, né, porque vai ser informado. Então, vai melhorar a fiscalização, a adaptação, e a gente entende que também vai simplificar. Né? Hoje a gente tem N impostos. E se a gente não prestar atenção, um código numa guia daquela vai para outro canto. Então, a gente entende também, nós como operadores que operamos para vocês, né? A gente entende também que isso vai melhorar declarações, né? A gente que opera, todos os meses tem N declarações para informar para o fisco. Isso também vai diminuir, porque vai estar mais reduzido, vai estar acoplado, como você viu, né? 1, 2, vai juntar 4 impostos. Então, a gente entende que vai acontecer. Assim como quando entrou a nota fiscal eletrônica, que era o talão, virou nota fiscal eletrônica, né? Eu lembro que, na época, eu falei assim, meu Deus, obrigada. Por quê? Não era porque eu queria entregar meus clientes. É porque, né, tinha aquela situação do talão, aí perde talão. Hoje não, né? Quando começou a entrar a nota fiscal eletrônica, eu ia no portal da Cefaz, já estava lá, não tinha como ele não me informar. Isso melhorou para mim,
como profissional que corro risco, né? Eu respondo civil e criminal com o empresário. E para o empresário, porque ele não tinha mais a preocupação de se perder talão, de não ter tirado talão, porque tudo virou eletrônico. Então, assim, eu lembro de cada reforminhas, né? Porque assim, tem uma reforma grande, né? Que vai virar 360, e tem as reforminhas, que foi a adaptação da nota fiscal eletrônica, que foi, acabou o imposto de renda, virou o SPED, né? O imposto de renda das empresas, ele foi extinto. Aí virou um novo, que é o SPED, onde ele leva toda a operação da empresa. Então, cada reforminha que a gente passou, né? Eu de contabilidade tenho 20 anos. Né? Então, quando entrou o Simples Nacional, para adaptar todo mundo ao Simples, né? Eu lembro que a gente ia para a Receita Federal, uma confusão de gente. Então, assim, cada reforminha dessa dava uma emoção, mas essa, ela está extremamente emocionante. E tem que destrinchar. Nossa, na época da pandemia, eu falava assim, gente, quando dava aquele horário que dava aquela coletiva, eu ficava, meu Deus, o que vem? Aquelas medidas provisórias, né? Aí eu falava, meu Deus, eu vou esperar qual a medida agora? Quando sai aquela medida provisória, a gente ia ter que traduzir para os empresários, né? Ora, agora vai entrar o auxílio tal, pode mandar para casa, não, entendeu? Então, assim, é assim que a gente se sente. A gente se sente um porta-voz do governo, né? A gente traduz para vocês, como contribuintes, para os empresários, o que eles estão tentando dizer. E isso, para a gente fica assim, meu Deus, o que tem mais, né? O que está acontecendo que, de repente, eu não sabe? Eu falo, eu durmo dentro da lei e acordo fora da lei, né? Porque já virou, né? De 31 para o dia 1º de 2026, a gente vai dormir numa lei e acordar em outra. E tem ouvinte perguntando se vai ter também esse imposto na hora que vender ou comprar imóvel. Vai continuar imposto, tá? A gente tem aí um detalhe bem legal, bem interessante para as empresas, né? Na venda dos bens das empresas vão incidir imposto. Então, assim, é muita coisinha e a gente, né, falei, né? O aluguel tá, assim, alta, todo mundo querendo entender. A novidade é essa, é do novidade. aluguel. O aluguel, para a pessoa física, é aluguel. Para as pessoas jurídicas, é muita coisa. Doutora, entrevista interessantíssima, muito informativa e obrigada por ter trazido também essa linguagem simples, viu? Realmente a audiência está adorando. Mas olha, gente, não dá para fazer o jornal só ainda, não. Né? A gente tem que realmente liberar a doutora está com um monte de cliente aguardando, mas dá tempo da gente ali no @, tá bom? branca.contabilidade. Na tela, então, o Gabriel vai colocar agora para a gente, não é? E serviço de contabilidade, ela é contadora e advogada, empresária, trabalha com estratégia contábil para a área de saúde, também serviços e terceiro setor. Então, quer crescer junto, vai com Branca Contabilidade, né? A doutora Wilcelene Branca Ribeiro. E o diferencial vai ser planejamento para 2026, doutora? Exatamente, minha amiga, o planejamento tributário. O planejamento tributário vai ser o diferencial, vai ser o que vai colocar, né, a pessoa competitiva no mercado. Pode fazer o direct lá no @? Sim. Perfeito. Ou quer dar um número de telefone? Pode entrar no @, lá tem o nosso link, vai direto, tá? Certo. Estamos à disposição de vocês. Eu sei, como eu estava falando agora ali com o nosso amigo, reforma tributária ainda vai dar muita entrevista. É verdade, o amigo que ela fala é o Lucas Xavier, o produtor aqui do Jornal da Rio, junto com a Jael Lussana. E vai mesmo, essa é uma das primeiras vindas da doutora Branca Ribeiro aqui conosco. Isso. Que é Branca Contabilidade, né? Branca Contabilidade. E o que é bacana é que, apesar disso tudo, você, Branca, mostra, assim, o prazer em trabalhar com Ah, gosto. Olha só, chega a brilho os olhos dela, gente. A gente sente aqui, é bacana, dá um trabalho, mas você mostra o quanto é prazeroso. Né? É que nem vocês estão super à vontade, né? E assim, o que fazem, o que gostam, assim, realmente, contabilidade e direito foi o que eu escolhi para minha vida e eu gosto, assim, me dá uma lei, me dá um cálculo que a gente resolve. Então, assim, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, isso realmente a gente entende como um trabalho social, informar sobre isso, porque vai ter muita coisa, a gente está buscando eventos, cursos, né, fora de Manaus, para realmente trazer para os nossos clientes, para vocês, o que tem, o que vai ter aí, que vai
está com a reforma tributária. Então, parabéns, muito obrigada mesmo pelo espaço. Obrigada. Sucesso. Obrigada a você. Conversamos com Wilcilene Branca Ribeiro, advogada, contadora, nos explicando um pouco mais sobre a reforma tributária. Está aí na porta, dia 1º de janeiro de 2026. A reforma já começa aos poucos a entrar nesse calendário aqui do Brasil e, como a doutora falou, né, a gente precisa se atualizar cada vez mais. Não só quem trabalha em empresa, é serviço, é empresário, mas quem é consumidor também precisa se atualizar, né, doutora? Entender. Não tem jeito. Todo mundo precisa agora se atualizar e pensar, virar a chave. Virou 2025, 2026, reforma tributária começa a ser atuante no país. Agora em Manaus são 8h34. Mais uma vez, muito obrigada. Fica o convite para outras oportunidades. Obrigada, muito obrigada. A gente vai Sucesso. Obrigada, doutora. A gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta com muito mais informações para você. Jornal da Rios. Jornalismo de verdade.